É muito interessante quando nós percebemos que Deus ele usa meios para nos repreender e usa pessoas também para trazerem sobre nós repreensão, para trazerem sobre nós conselho. E existem pessoas que não gostam de serem repreendidas e aconselhadas. Agora, elas estão perdendo uma oportunidade de ouro na vida delas de crescimento, porque crescimento na Bíblia vem através de repreensão e através de disciplina. Não há crescimento sem repreensão e sem disciplina. A própria Bíblia fala que nós devemos, o que é sábio, ele deve amar a repreensão, ele deve amar o conselho, ele deve amar a disciplina. O Senhor fala que ele repreende aquele que ele ama. Ele só repreende porque ele ama. Se ele não amasse, ele não repreenderia. Agora, olha que coisa interessante. Às vezes nós confundimos muito isso e ficamos chateados quando Deus usa alguém para nos repreender, quando eu falo repreender no conselho, para nos orientar, ou Ele mesmo, o próprio Deus também, de alguma forma, Ele causa em nossas vidas uma repreensão que nos leva a entender o seu conselho e, através disso, crescimento. Existe um texto na Bíblia, e esse texto eu acho sensacional para nos trazer esclarecimento, embasar a conversa do vídeo de hoje. Está em Provérbios, capítulo de número 9, a partir do verso de número 6, que fala assim: abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova, aqui está no 6, está agora o 7. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Por quê? Porque o ímpio, aquele que está fora do propósito, aquele que está fora do projeto, ele detesta a repreensão. Ele detesta o tratamento de Deus. Puxa, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou vivendo isso? Claro que você tem que fazer uma autoanálise, mas você tem que perceber que tudo que está acontecendo na sua vida hoje, na realidade, é proposital e Deus está permitindo situações até um pouco desconfortáveis. Agora, vale a pena lembrar que Deus ele não permite uma provação maior do que aquela que a gente consiga suportar. Então, a aprovação do Senhor, só para a gente pontuar, ela é suportável. Não existe nada aqui desesperador a ponto de você falar, Deus está me provando nessa área. Não, se está além das suas forças, não é Deus. Então, você tem que rever a sua caminhada, a sua jornada. Mas voltando aqui para o texto, aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não dá, eu não posso repreender o ímpio e o escarnecedor, porque ele não aceita. Sabe, quem não é ovelha não aceita a repreensão de Deus, ou a repreensão da palavra. Porque a palavra tem falado, olha, é assim que eu quero, não quero dessa maneira. Você não pode se moldar, você não pode se conformar, você não pode ser igual ao mundo. As pessoas hoje estão muito iguais. O problema é que hoje até estão querendo nivelar tudo assim. É um evangelho que não é o evangelho da palavra, é um evangelho do tá tudo bem, tudo tá ok. Não, o evangelho da palavra é aquele que nos impõe limites e é aquele também que nos repreende, que nos mostra. Luciano, você errou, errou. Você fez isso? Ok. Então, olha, não faça mais. Por causa disso, haverá consequências. O Senhor não se agrada disso. Existem coisas que a soberania de Deus ela não nos permite. E temos que entender, através do conselho da palavra, o que realmente é certo e o que não é para praticarmos. Continuando assim, o texto. Não reproves o escarnecedor para que não te odeie, repreenda o sábio, ele te amará. Porque o sábio, ele quer conselhos. O sábio, ele quer crescimento. O sábio, ele deseja crescer. Oséias fala que deveríamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas como nós crescemos? Como uma criança, ela cresce? Ela cresce na disciplina. Quando o pai e a mãe ela disciplina o filho ou o professor que traz aquela disciplina ou aquele momento daquele cuidado, porque a disciplina bíblica, na verdade, poderíamos dizer que é um cuidado de Deus. A disciplina bíblica é um cuidado. É uma forma de Deus nos tratar, como eu trato os meus filhos, tenho dois, o Theo e o Davi, Deus também ele disciplina aquele que ele ama. E veja bem, o filho de Deus ele tem que amar a correção, ele deve amar a disciplina. E aí não dá para reprovar o escarnecedor porque ele não aceita, ele não admite que ele está errado. O escarnecedor ele não admite, ele acha que ele está certo, ele sabe muito mais. Olha, uma coisa eu tenho que reconhecer: existem pessoas que alcançaram um nível que eu não alcancei ainda, de intimidade de fé.
Existem pessoas que estão a 1000 anos-luz na minha frente, 1 milhão, 1 bilhão. Agora, eu já tenho um nível de intimidade, de caminhada com Deus, que eu posso aconselhar muita gente que não alcançou o meu patamar ainda. E todos nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então eu posso passar muita coisa para muita gente. Da mesma forma, existem muitas pessoas que podem passar muita coisa para mim, em termos de conselho e de conhecimento. Agora, se eu falar, não, eu já sei, eu sou isso, sou aquilo, eu já conheci bastante, já fui disciplinado, já fui adestrado, já fui moldado. Me lembro de Jeremias, capítulo 18, desce a casa do oleiro. Era Jeremias, gente, e o Senhor manda ele descer. E para ele observar, para ele ver a forma de Deus trabalhar. É muito bonito isso, quando nós estamos abertos a percebermos a forma de Deus ele trabalhar nas nossas vidas, ele fazer. O desejo de Deus é que a gente cresça nisso, observando o jeito com que Deus está tratando as vidas, as nossas vidas, como Deus ele tem feito. Ele quer que a gente cresça. Nós não podemos ficar a vida toda nos alimentando desse alimento insólido, desse leitinho, não. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, e agora? Temos que perceber que a igreja, ela deve crescer. A igreja de Jesus, ela não pode ficar estagnada, parada no leite. Não, a gente tem que avançar. Olha só, vejam o que diz agora o texto, para a gente já ir caminhando para o final. Dá instrução ao homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará o seu entendimento. Sabe o que Salomão está falando através da inspiração de Deus aqui? Que não adianta a gente desprender tanta energia, tanta força para quem não quer nada. Existem pessoas que não querem. Existem pessoas que não desejam crescimento. Agora a gente tem que cuidar realmente daqueles que querem, que desejam isso. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é o entendimento. O temor do Senhor. Aquele que teme o Senhor está aberto a crescimento, a ouvir conselho da palavra, a desejar crescer, conhecer a Deus, conhecer o Senhor, conhecimento do santo. E o conhecimento vem através do conselho. Conselho bíblico, repreensão bíblica, o Senhor está nos disciplinando a cada dia e a disciplina de Deus é maravilhosa. Quando Deus, às vezes, ele fala não contigo, talvez ele está mandando aí um recado para você. Olha, esse momento não dá para fazer isso contigo porque você não está preparado, você tem que ouvir mais conselhos, ou você tem que crescer um pouco mais, você tem que se dispor um pouco mais na palavra, você tem que prosseguir em me conhecer. Bom, gente, sou Luciano Corguinho, espero que a palavra de hoje possa ter acrescentado na sua vida algo novo. Que Deus nos abençoe e que esse dia seja consagrado ao Senhor. Um grande abraço, estou sempre por aqui, tá bom? Fiquem com Deus.